Se alguém tivesse me contado isso, eu teria rido. Teria dito que era coisa de filme, coisa de gente paranoica, mas depois do que aconteceu comigo, eu aprendi duas lições que mudaram tudo. A primeira é que pessoas boazinhas demais merecem atenção redobrada. E a segunda é que não existe nada mais assustador do que ser invadida no lugar onde você se sente mais segura. Sua própria casa. Meu nome é Emília, tenho 32 anos. E essa história começou quando eu achei que finalmente estava recomeçando a minha vida. Depois de um divórcio bem difícil, daqueles que drenam a sua energia, o seu emocional, a sua confiança nas pessoas, eu resolvi me mudar. Saí da cidade grande e fui para um bairro mais calmo, numa cidade média do interior. Um lugar com cara de começo novo, sabe? Um apartamento pequeno, mas fofo. Tinha varanda, entrava sol de manhã e o melhor, era só meu. Pela primeira vez em anos, eu podia respirar. Eu lembro da sensação de liberdade que senti no primeiro dia em que dormi ali. Era uma mistura de paz com medo, porque o silêncio de estar sozinha pode ser tanto calmante quanto assustador. Mas eu precisava daquilo. Comecei a decorar o lugar aos poucos, tentando dar minha cara para tudo. E foi durante essa fase de montagem que eu conheci a Helena. Ela morava na porta ao lado. Loira, cabelo preso num coque despretensioso, sorriso fácil. Tinha uns 30 e poucos também, talvez um pouco mais. No primeiro contato, me ofereceu ajuda para carregar uma estante que eu tinha comprado. E depois disso, virou um hábito. Sempre que eu saía no corredor, ela dava um jeito de puxar assunto. E, bom, eu estava sozinha. Sentir alguém ali por perto, querendo conversar, era bom, reconfortante. Com o tempo, a Helena virou presença constante na minha rotina. Me ajudou a montar móveis, me indicou uma manicure, um pet shop, até um restaurante indiano maravilhoso, que eu jamais teria descoberto sozinha. Era aquele tipo de pessoa que parece sempre ter a resposta perfeita, sabe? Prestativa, carinhosa, até um pouco maternal às vezes. Quando eu precisei viajar por 3 dias para visitar meus pais, ela se ofereceu para cuidar do Max, meu cachorro. E eu aceitei, claro. Ela parecia confiável, amorosa com o Max. Cheguei a pensar que tinha sido um presente do universo encontrar uma vizinha tão gente boa, ainda mais naquele momento tão delicado da minha vida. Mas aí, as coisas começaram a sair do lugar, literalmente. No começo, eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu estava muito cansada da viagem, tinha voltado cheia de mala e podia ter deixado alguma coisa fora do lugar. Mas quando entrei no quarto e vi a gaveta da cômoda aberta, com umas calcinhas minhas jogadas por cima, senti um arrepio. Eu sou meio neurótica com organização, eu jamais deixaria daquele jeito. Chamei o Max, que veio correndo feliz, e tentei me convencer de que a Helena tinha mexido ali por engano. Sei lá, talvez tivesse guardado alguma coisa ou esbarrado sem querer. Só que aí no banheiro percebi que o espelho estava levemente inclinado. E eu tenho toque com simetria. Eu lembrava que ele era reto. Aquilo me incomodou, mas respirei fundo. Pensei, você tá cansada, tá vendo coisa. Mas não era coisa. Os dias passaram e comecei a notar outras coisinhas. A Helena comentava coisas sobre a minha rotina. Demais. Ela sabia o que eu tinha pedido no delivery na noite anterior. Sabia que eu tinha acordado mal porque chorei ouvindo uma música. Até uma ligação que fiz para minha mãe, onde eu falei baixinho no quarto, ela comentou de um jeito estranho. Uma vez, ela me ofereceu um chá e disse rindo: achei que você estava precisando se acalmar depois daquela conversa pesada de ontem, né? Eu congelei. Eu não tinha contado para ninguém daquela conversa. Ninguém. Foi uma ligação chorando no meu quarto, de porta fechada, e ela sabia. Minha cabeça começou a girar. A primeira reação foi negar, tentar racionalizar. Talvez ela tivesse ouvido sem querer. As paredes podiam ser finas. Talvez eu tivesse contado e não lembrava. Mas lá no fundo, uma coisa dentro de mim gritou:
Não era coincidência. Naquela noite, fui dormir com a TV ligada. Toda a minha sensação de conforto, de segurança, tinha sumido. Eu me encolhi na cama com o Max deitado no pé, e meu pensamento só rodava em círculos. Como ela sabia? Como ela sabia? Na manhã seguinte, enquanto escovava os dentes, fiquei encarando o espelho do banheiro. E aí, algo me incomodou. Ele estava limpo demais. Não era o espelho em si, era a moldura. Atrás da moldura, entre a parede e o espelho, havia um pequeno recorte. Uma folguinha que não existia antes. Puxei com cuidado. A moldura veio junto, meio emperrada. Atrás dela, colado com fita dupla face e quase imperceptível, tinha um ponto preto, menor que um botão de camisa. Uma microcâmera. Meus braços formigaram. O Max começou a latir, como se tivesse sentido meu pânico. Eu fiquei paralisada por uns segundos, olhando aquilo como se estivesse diante de uma bomba. Porque, de certa forma, era. Uma bomba emocional. Uma explosão dentro da minha cabeça. Não era só sobre escutar conversas. Ela estava me vendo. Meu primeiro impulso foi arrancar aquela câmera dali. Mas eu tremia tanto que mal conseguia segurar. A fita soltou. O espelho quase caiu no chão. O Max continuava latindo e eu só conseguia pensar, quantas mais? Vasculhei tudo, cada canto, cada detalhe. Atrás da estante, dentro de um vaso falso, no fundo da prateleira de livros. Encontrei 5 câmeras. 5. E todas estavam escondidas com precisão cirúrgica, como se tivessem sido colocadas por um profissional. A última que achei foi dentro de um ursinho de pelúcia do Max. A barriga dele estava costurada de novo, com linha diferente da original. Era tão discreto que eu só percebi porque passei a mão e senti algo duro por dentro. Ela tinha espionado até meu cachorro. A sensação era de estar nua, não só no corpo, mas na alma. Eu me ajoelhei no chão da sala e chorei. Um choro desesperado, envergonhado, com raiva e medo ao mesmo tempo. Como alguém que você chama de amiga pode fazer isso? Peguei o celular, mas minhas mãos tremiam tanto que não consegui digitar. Respirei fundo, peguei as câmeras, coloquei tudo numa sacola e fui até a porta. Eu queria sair dali, queria correr, mas quando abri, ela já estava ali, parada, como se tivesse sentido. Emília, ela disse com a voz calma, como se nada tivesse acontecido. Eu ia bater agora. A gente precisa conversar. Eu travei. Ela olhou para a sacola na minha mão e depois para os meus olhos. Sabia. Ela sabia. Você encontrou, né? Não respondi. Só fiquei parada, tremendo, tentando entender que tipo de ser humano fazia uma coisa daquelas. E aí ela sorriu. Um sorriso triste, meio quebrado. Olha, antes de você chamar a polícia ou qualquer coisa, me escuta só um segundo, por favor. Eu devia ter fechado a porta na cara dela, devia ter gritado, mas meu corpo não se mexia. Era como se minha mente quisesse entender o porquê. O que faz alguém cruzar esse tipo de linha? Ela deu um passo e eu, boba, deixei. Você não entende. Eu só queria viver uma vida perfeita, ela disse com os olhos cheios d'água. E a sua era perfeita para mim. Me senti enjoar. Eu tremia tanto que senti que ia desmaiar, mas ela continuou. Eu não tenho ninguém. Eu moro sozinha há anos. Eu vejo casais felizes no mercado e quero gritar. Eu te vi chegando com seu cachorro, com essa energia calma, com essa força. E eu pensei, é isso que eu quero ver todo dia. Eu só queria viver isso com você. Ela dizia essas coisas como se fosse romântico, como se fosse justificável. Mas tudo o que eu sentia era nojo, medo, pavor. A vida que ela achava linda estava sendo destruída por ela mesma. Você me espionou. Foi tudo o que eu consegui dizer com a voz falhando. Ela abaixou a cabeça e naquele momento eu soube. Ela não era uma psicopata no sentido clássico. Ela era vazia. Tão vazia que tentou preencher a vida dela com a minha. Fechei a porta com toda a força.
Tranquei. Encostei com o Max no colo e chorei até não ter mais ar. Liguei para minha mãe, para o meu irmão e depois para a polícia. Fiz tudo o que tinha que fazer. Denunciei, entreguei as câmeras. Ela foi levada para a delegacia, mas, como sempre, esse tipo de coisa é tratado como invasão de privacidade e não dá cadeia de verdade. Tive que me mudar. Não conseguia mais dormir naquele lugar. Mesmo com ela longe, a sensação de estar sendo observada nunca mais passou completamente. Até hoje, quando ouço um clique estranho ou vejo algo fora do lugar, meu coração dispara. Eu nunca mais consegui confiar totalmente em alguém. Nunca mais convidei uma vizinha para tomar café. Nunca mais viajei, deixando alguém cuidar do Max. E o pior de tudo é que, de vez em quando, me pego olhando minha própria vida e me perguntando, será que ela achava mesmo que era perfeita? Porque para mim, naquele momento, minha vida era só um monte de cacos tentando se juntar. Mas para alguém como ela, tão perdida, até os meus cacos pareceram ouro. Eu queria começar esse relato dizendo que o tempo cura tudo, mas seria mentira. Tem coisas que a gente só aprende tarde demais. E pior, aprende sozinho. Eu tô falando de confiança. Aquela confiança cega que a gente coloca em alguém por puro costume, por apego, por história. Não porque a pessoa merece, só porque ela sempre esteve ali. E quando você percebe que errou, já foi. O estrago já está feito. Se você está ouvindo isso agora, talvez ache que é só drama. Mas me escuta até o fim. Porque até hoje eu me arrependo de ter deixado o medo calar a verdade. Meu nome é Heitor, tenho 34 anos. E durante boa parte da minha vida, eu tive um melhor amigo chamado André. A gente se conheceu com uns 7 anos na escola. Daqueles moleques que grudam um no outro e não soltam mais. Vivemos tudo juntos. Primeira briga, primeira namorada, primeiro porre, até primeiro emprego. A gente era tipo inseparável. Era mais que amizade. Era irmão. Com o tempo, a vida levou cada um para um lado. Eu fui para a área da tecnologia. Ele virou personal trainer. Mas mesmo com rotinas bem diferentes, a gente nunca perdeu o contato. Nos falávamos sempre, mandávamos memes, combinávamos de sair. Só que, depois dos 30, tudo começa a pesar. E aí veio a ideia que mudou tudo. André me chamou para uma viagem, um acampamento, só nós dois, no meio do mato, como nos velhos tempos. Ele falou com aquele jeitão animado dele. Vai ser massa, Heitor. A gente precisa disso, pô. Largar o celular, respirar um pouco de vida. E olha, eu topei. Porque era o André. Porque eu confiava. Porque fazia tempo que eu não ria de verdade. E no fundo, eu achei que ia ser bom mesmo. Foi um final de semana. A gente foi para um sítio afastado no interior de Minas que ele disse conhecer. Uma região sem sinal, perto de um rio. Lugar bonito, silencioso, cheio de árvores altas e cheiro de terra molhada. O primeiro dia foi até legal. Fizemos trilha, comemos besteira, rimos. À noite, acendemos uma fogueira e ele puxou uma garrafa de vinho. Lembro da taça na minha mão, do calor da brasa no rosto e dele falando das nossas histórias antigas. Foi gostoso. Aí, tudo escureceu. Literalmente. Acabou a energia. O sítio inteiro ficou no breu. A gente só tinha a luz da fogueira. Rimos, claro. Clima de filme de terror, ele disse. Mas logo depois, eu comecei a me sentir estranho, tonto, o corpo pesado, um gosto amargo na boca. Minha última imagem clara foi do rosto dele, meio borrado pela luz e sorrindo. Depois disso, nada. Quando acordei, já era de manhã. Eu estava deitado no chão da cabana. André estava do meu lado, segurando minha mão com cara de susto. Você teve uma crise, cara. Eu fiquei desesperado. Te achei perto do rio, quase caindo. Achei que ia te perder, pô. Eu acreditei. Claro que acreditei.
Era meu melhor amigo. Voltei para casa meio abalado, mas tentando seguir a vida. Só que as semanas seguintes foram esquisitas. Comecei a ter sonhos, fragmentos, uns flashes rápidos durante o banho, no ônibus, enquanto eu cochilava no sofá. Mãos no meu pescoço. Pressão, aquela sensação de sufoco e risadas. Risadas abafadas. E o pior, o rosto dele, André, me olhando fixamente. Eu tentei ignorar. Juro, achei que estava misturando lembranças, pesadelos, que era coisa da minha cabeça. Mas começou a virar obsessão. Eu não conseguia mais dormir direito. Me pegava olhando fotos antigas e sentindo um arrepio. Tinha alguma coisa errada naquela noite. Eu sabia. Foi aí que lembrei da câmera. Eu tinha levado uma GoPro velha, só por levar. Deixei na mochila e nunca tinha usado. Pensei, vai que captou alguma coisa? Fui até o armário, peguei a mochila, revirei até achar a câmera. O cartão ainda estava lá. Conectei no notebook com a mão tremendo. Tinha uns vídeos comuns, a trilha, a fogueira, a gente rindo. Aí um arquivo me chamou a atenção. Estava nomeado como Vide 18. Não fui eu quem gravou. O vídeo começa com a imagem meio torta. A câmera estava apoiada em alguma coisa, tremendo. De repente, André aparece no quadro, sozinho. Ele ajeita a câmera, ri baixo e pega 2 taças de vinho. Olha direto para a lente, como se estivesse olhando para mim. E aí, ele coloca alguma coisa na minha taça. Um pozinho, um comprimido triturado. Não sei, mas eu vi. Depois, ele levanta a taça e diz: vamos ver quanto ele aguenta agora. Fecha os olhos, sorri e apaga a luz. Eu pausei o vídeo, o coração martelando no peito. Eu queria vomitar, gritar, desligar tudo, mas não consegui. Assisti mais uma vez, e mais uma, e mais uma. Não tinha como negar. Ele me dopou. A crise foi inventada. A queda no rio nunca aconteceu. E aquela frase, não era a primeira vez. Vamos ver quanto ele aguenta agora. Agora. Quantas outras vezes? Fiquei em choque por dias, trancado em casa, me sentindo burro, enganado, usado. Comecei a lembrar de outras situações do passado. Da vez que acordei estranho depois de beber com ele. Da viagem em que tive labirintite. De momentos em que me senti fraco perto dele e nunca questionei. Por quê? Por que alguém faria isso com um amigo de infância? Não tenho essa resposta até hoje. Só sei que desde aquele dia, nunca mais atendi uma ligação dele. Nunca mais respondi nenhuma mensagem. Ele ainda me procura. Faz chamadas, manda áudios, diz que está preocupado, que eu sumi. Mas eu não consigo olhar mais para ele, porque agora eu sei o que vi. E sei que se eu não tivesse acordado, talvez não estivesse aqui contando essa história. Então, se você está ouvindo isso, pensa bem em quem você confia. Nem todo mundo que te chama de irmão quer o seu bem. E você que ouviu até aqui, achou que ele era o herói, né? Que bonito ele me salvar do rio, né? Pois é, eu também achei. Se esse relato te prendeu até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda demais o Diário de Terror a continuar trazendo histórias reais e intensas como essa. Seu apoio faz toda a diferença. Eu sei que muita gente vem aqui contar histórias sobre vizinhos estranhos, encontros bizarros, coisas sobrenaturais. Mas o que eu quero dividir com vocês hoje não tem nada de fantasma. Na verdade, é até mais assustador do que qualquer coisa invisível. Porque no fim, o que me destruiu foi um fantasma que estava ali o tempo inteiro, sentado no meu sofá, bebendo do meu café, chamando de irmão. E pior, fui eu quem deixou ele entrar. Meu nome é Pablo, tenho 34 anos e, até pouco tempo atrás, eu me considerava uma pessoa esperta, daquelas que já tinha visto muita coisa na vida e sabia quem era de confiança e quem não era. Eu e o Diego éramos praticamente inseparáveis desde moleque.
Crescemos juntos no mesmo bairro, jogávamos bola na rua, dividíamos lanche na escola. Ele era daquele tipo que todo mundo gosta, sempre prestativo, sempre na hora certa, disposto a ajudar, sem pedir nada em troca. Pelo menos, era o que eu pensava. Ano passado, minha vida começou a virar de cabeça para baixo. Eu tinha acabado de ser mandado embora do trabalho. Estava segurando as contas como dava, atrasando uma coisa aqui, renegociando outra ali, até que chegou um ponto em que as cobranças começaram a bater forte. Aquelas contas que você sabe que não tem mais como empurrar. Foi quando eu consegui um bico bom. Uns freelas que me renderam uma graninha. Não era muita coisa, mas dava para cobrir os meses de aluguel e contas atrasadas. Finalmente respirar um pouco. Eu me lembro direitinho. Assim que recebi, fui direto para casa e guardei o dinheiro no fundo do armário do meu quarto. Eu nunca fui muito de banco, sempre fui meio desconfiado. Só que dessa vez, eu devia ter desconfiado da pessoa errada. No dia seguinte, saí cedo para resolver umas coisas. E quando voltei, fui direto conferir se o dinheiro estava lá. Só por precaução, sabe? Só que não estava. Revirei o armário, procurei no bolso das roupas, olhei até embaixo da cama. Nada. Minha cabeça começou a girar. Eu sabia que tinha guardado naquele lugar. Sabia que ninguém mais tinha a chave da casa. Foi aí que, meio em pânico, eu liguei para o Diego. Ele apareceu na mesma hora, preocupado, perguntando o que tinha acontecido. Contei que o dinheiro sumiu. E ele foi logo dizendo: "Cara, fica tranquilo. Deve ter sido algum vacilo teu. Vamos procurar." Passamos a tarde inteira juntos, revirando a casa. Ele perguntava coisas como: "Você não escondeu em outro lugar e esqueceu?" Ou: "Tem certeza que ninguém mais entrou aqui?" Chegou a sugerir até que podia ter sido algum vizinho que entrou sem eu notar. Naquele momento, eu só estava desesperado e ele ali do meu lado, ajudando, me dando apoio. Chegou até a oferecer um dinheiro emprestado, mas eu recusei. Meu orgulho não deixou. Só que depois daquele dia, algo começou a mudar em mim. Primeiro, foi aquela sensação incômoda. Você sabe quando parece que tem alguma coisa errada, mas não consegue apontar exatamente o quê. Eu comecei a prestar atenção demais nos vizinhos. Teve uma noite que vi um deles conversando com um cara estranho na porta e já pensei: será que foi ele? Será que ele entrou aqui quando eu estava fora? Comecei a desconfiar de todo mundo. Minha relação com a minha própria família ficou tensa. Um primo passou aqui em casa outro dia e, sem querer, perguntou sobre como eu estava resolvendo as contas. Aquilo me deixou com uma pulga atrás da orelha. Será que alguém sabia onde eu tinha guardado aquele dinheiro? Será que alguém me observou? Eu parei de dormir direito. Trancava as portas 3, 4 vezes por noite, acordava suando com qualquer barulho. Cheguei até a pensar que podia ter sido um assalto sem eu perceber. Alguém poderia ter entrado sem deixar sinal, levado só o dinheiro e sumido. E o Diego, ele continuava vindo. Sempre aparecia de surpresa, perguntava se eu tinha novidades, me ajudava com pequenas coisas. Mas com o tempo, eu comecei a perceber que ele sabia detalhes demais da minha rotina. Do tipo que só alguém que realmente está prestando muita atenção saberia. Teve um dia que ele apareceu e disse brincando: "Cara, você tem que parar de deixar as janelas destrancadas assim. Qualquer um pode entrar." Na hora, aquilo me pareceu só uma piada. Mas depois que ele foi embora, aquela frase não saiu mais da minha cabeça. Por que ele falou aquilo? Aos poucos, fui juntando pequenas coisas. O jeito que ele sempre desviava o assunto quando eu comentava que não tinha mais como pagar as contas. O fato dele sempre estar disponível logo depois que eu me desesperava. E principalmente aquela oferta generosa de emprestar dinheiro, sendo que eu sabia que ele mesmo estava quebrado. Foi então que decidi parar de ignorar o que minha cabeça estava gritando. Chamei ele para vir em casa numa noite qualquer, mas dessa vez travei a porta, fechei todas as janelas. Senti que precisava encerrar aquilo.
Sabe aquele tipo de conversa que você já sabe que vai mudar tudo? Ele chegou, sentou no sofá como sempre. A gente trocou meia dúzia de palavras, até que eu fui direto ao ponto. Diego, fui eu quem guardou aquele dinheiro. Ninguém mais sabia. Não tinha como ninguém ter entrado sem sinal nenhum. A única pessoa que estava aqui era você. No que eu disse isso, o jeito dele mudou na hora. O Diego ficou tenso. Primeiro tentou rir, como se eu estivesse falando besteira. Depois, o rosto dele ficou estranho. Os olhos esbugalhados, os ombros rígidos. Ele começou a negar, mas a voz saiu alta demais, descontrolada. Bateu no braço do sofá, levantou, começou a andar de um lado para o outro, falando coisas desconexas. Por um instante, eu juro, eu senti medo real. Parecia que ele estava possuído. Não era mais o Diego que eu conhecia. O jeito que ele me olhava, os dentes cerrados, como se ele pudesse fazer alguma coisa ali, naquela hora, para me silenciar. O clima ficou sufocante. As paredes da casa pareciam apertar. O ar estava pesado. E ele ali, negando e negando, quase berrando, até que ele parou, respirou fundo e ficou em silêncio por uns segundos que pareceram horas. Foi quando ele falou baixinho, quase num sussurro. Eu estava desesperado, Pablo. Eu não tinha mais de onde tirar. Meus filhos não tinham o que comer, cara. Eu fiquei parado, olhando para ele, sem reação. Ele continuou, agora com a voz baixa, dizendo que não queria ter feito aquilo, que ele pensava em me contar depois, devolver tudo. Mas cada vez que via a situação piorando, ele ficava sem coragem. Disse que não sabia mais como pedir ajuda. Naquele momento, eu não sabia o que doía mais. Se era o fato de ter perdido o dinheiro, se era a traição silenciosa de alguém que eu chamava de irmão, ou se era perceber que ele entrou na minha casa, me olhou no olho e ainda me ajudou a procurar o que ele mesmo tinha levado. A pior parte, eu confiava nele como ninguém. Eu podia ter perdoado, tentado entender, sei lá, mas a verdade é que depois daquilo, algo quebrou dentro de mim. Eu nunca mais consegui olhar para as pessoas da mesma forma. Hoje, minhas contas estão em dia. Minha vida seguiu. Mas toda noite, antes de dormir, eu reviso cada porta, cada janela. E mais importante, eu nunca mais deixei ninguém entrar na minha casa como antes. Porque o perigo mesmo nunca vem batendo na porta. Ele já está sentado no seu sofá. Eu nunca fui o tipo de pessoa que confia fácil. Sempre tive meu círculo fechado, pessoas que eu conhecia há anos e sabia exatamente com quem estava lidando. Não era paranoia, era só cuidado. Ainda mais hoje em dia, né? Mas foi só eu perder minha mãe que tudo isso desmoronou. Ela era o meu porto seguro, a única pessoa com quem eu podia ser frágil sem medo. Quando ela faleceu, foi como se um buraco tivesse se aberto bem no meio do peito. Os amigos antigos tentavam ajudar, claro, mas ninguém conseguia preencher aquele vazio. Foi nesse momento que ele apareceu. Mateus trabalhava comigo há meses, mas até então era só mais um colega. Não tinha proximidade. No dia do enterro da minha mãe, ele foi um dos primeiros a me mandar mensagem. Depois, começou a me oferecer carona, perguntar como eu estava. Pequenas coisas, sabe? No começo, achei que era só gentileza. Mas quando a gente está fragilizado, qualquer gesto de atenção parece um bote salva-vidas. Em poucas semanas, ele virou a pessoa com quem eu mais falava. Passava horas ouvindo meus desabafos, me aconselhando. Dizia que eu podia contar com ele para tudo. E, sinceramente, naquela fase da minha vida, foi reconfortante. O problema foi que, com o tempo, eu comecei a perceber que as outras pessoas sumiam da minha vida enquanto ele ficava. Primeiro, uma amiga de infância parou de me chamar para as coisas. Depois, um colega do trabalho com quem eu sempre saía começou a me evitar. Aos poucos, meu círculo foi ficando cada vez menor, até restar praticamente só o Mateus.
E ele sempre tinha uma explicação para isso. Esses caras não são de verdade, mano. Na hora do aperto, só sobra quem realmente se importa. Eu tô aqui, o resto não tá. Eu acreditava. Achava que o mundo era assim mesmo, que eu é que estava vendo claramente quem prestava. Só que umas coisas começaram a me incomodar. Teve um dia que, no meio do expediente, um cara aleatório do setor veio brincar comigo sobre uma dívida antiga que eu tinha. Algo que ninguém sabia. Só eu e Matheus. Dei risada, desconversei. Mas na hora, meu estômago gelou. Perguntei pro Matheus depois. E ele disse que provavelmente comentou sem querer, nada demais. Mas meu radar ligou. O estranho é que isso foi se repetindo. Informações que eu só falava para ele começavam a vazar em piadas no trabalho ou até em comentários maldosos. Quando eu perguntava, ele sempre dava um jeito de parecer inocente. Dizia que devia ter falado sem querer ou que outras pessoas deviam ter percebido sozinhas. Eu queria acreditar. Não queria aceitar que talvez o único cara que ficou do meu lado estivesse ferrando comigo pelas costas. Mas aí veio o estopim. Lembro que era uma sexta-feira, fim de expediente. Eu estava esgotado e decidi sair mais cedo. Passei no bar onde o pessoal do trabalho costumava se reunir, algo que eu não fazia há meses. Cheguei lá e quase ninguém me cumprimentou direito. Um dos caras com quem eu tinha muita amizade, o Guilherme, estava meio distante. Depois de umas cervejas, criei coragem e perguntei na lata: "Cara, que tá rolando? Por que todo mundo mudou comigo?" Ele ficou me olhando por uns segundos, meio desconfortável. Então soltou: "Você que sumiu, mano. Depois que começou a andar só com o Matheus, a gente tentou falar com você várias vezes, mas parece que virou outra pessoa. E, bom, teve umas coisas que falaram por aí, sabe? Que você disse que achava a galera falsa, que ninguém se importava de verdade." Na hora, parecia que alguém tinha socado meu peito. Eu nunca falei isso. Nunca. Voltei para casa com aquilo martelando na cabeça. Tentei confrontar o Matheus mais uma vez, mas ele agiu como sempre. Inverteu a situação, disse que estavam jogando uns contra os outros, que ele era o único que me defendia. Mas alguma coisa finalmente despertou em mim. Eu comecei a observar melhor. Pequenos comentários que ele soltava, as caras que fazia quando falava mal dos outros, e principalmente como ele sempre me fazia sentir dependente. Como eliminava qualquer tentativa minha de reatar com as pessoas que eu me afastava. Foi um processo difícil, mas decidi cortar contato. Fui me afastando aos poucos, recuperei amizades antigas, pedi desculpas para quem precisei. Muitos entenderam, outros não quiseram mais papo. Justo. O mais difícil foi encarar que eu tinha deixado alguém manipular minha vida daquela forma. Depois de um tempo, a poeira abaixou. Voltei a ter mais equilíbrio. Não vou mentir. Fiquei mais desconfiado, mais fechado. Mas aprendi. Pelo menos era o que eu achava. Meses depois, estava na fila do mercado quando ouvi alguém me chamar pelo nome. Virei e era um cara que trabalhava numa empresa concorrente, conhecido de vista. Ele puxou o assunto, perguntou como eu estava e no meio da conversa soltou: "Você lembra do Matheus, né? Ele tá trampando com a gente agora. Gente boa demais. Tá ajudando um colega nosso e o Fernando. O cara tava passando por uma barra pesada, perdeu o pai e o Matheus é o único que tá do lado dele." Na hora, meu corpo inteiro gelou. Sorri, falei qualquer coisa e saí dali o mais rápido que pude. Porque eu já sabia como aquela história ia terminar. E pior, parte de mim quis acreditar que talvez, só talvez, ele tivesse mudado. Mas lá no fundo, eu sabia que não. Sabe aquele tipo de coisa que, se alguém me contasse, eu provavelmente acharia exagero? Pois é. Até acontecer comigo. Prazer, eu sou o João. Sempre achei que sabia escolher quem eu deixava chegar perto.
que sabia diferenciar amigo de colega, parceiro de oportunista. Mas o que eu vou contar aqui hoje me mostrou que às vezes quem a gente mais acredita tá do nosso lado é quem tá afiando a faca. E eu vou te falar, não é exagero, é só a verdade. Então presta atenção, porque pode ser que você tenha um amigo assim também. Tudo começou há mais ou menos 1 ano atrás. Eu já estava trabalhando num lugar novo fazia uns meses, tentando me adaptar, sabe? Gente nova, ambiente novo. Só que, diferente de muita gente, eu sempre fui muito na minha. Conversava o básico, fazia meu trabalho e pronto. O pessoal até achava que eu era meio fechado, mas na real, eu só sempre tive essa coisa de não abrir minha vida para qualquer um. Com uma única exceção, o Felipe. Felipe era meu amigo desde moleque. Aquela amizade de infância que sobreviveu à mudança de escola, namoros, tretas, tudo. Ele sabia tudo de mim. Meus problemas, meus defeitos e até aquelas coisas que ninguém nunca contou para ninguém. Para mim, ele era como irmão, e eu não tô dizendo isso da boca para fora. E nesse emprego novo, ele sempre perguntava como tava, se o pessoal era legal, se eu tava me dando bem. Eu falava que tava tudo certo, mas tinha uma coisa que andava me deixando meio mal. E foi aí que eu cometi o erro de falar para ele. Tem uma coisa do meu passado que pouca gente sabe. Um problema familiar sério, uma situação que me deixou muito abalado e que até hoje mexe comigo. Não é crime, nada ilegal, mas é íntimo, pesado. E eu contei pro Felipe numa dessas conversas. Achei que estava num lugar seguro, que ele era a pessoa certa para dividir aquilo. Ele ouviu, fez aquela cara de sempre, disse que eu podia confiar, que nunca ia sair dali. E para ser sincero, eu acreditei. De verdade. As semanas passaram e foi aí que começaram os sinais. Primeiro foi no trabalho. Um dos caras, o Rafael, que mal trocava ideia comigo, soltou uma piadinha estranha, daquelas que parecem aleatórias, mas que só quem sabe do assunto entende. Na hora, meu radar já ligou. Como ele sabe disso? Pensei. Dei um sorriso amarelo. Fingi que não entendi. Mas fiquei encucado. Contei pro Felipe depois, claro. Sabe o que ele falou? Cara, esse Rafael é fofoqueiro. Todo mundo fala que ele adora inventar história dos outros. Pronto. Minha cabeça já começou a ligar os pontos. Rafael, sempre observando. Piadinhas sem sentido. Um jeito esquisito de me olhar. Só que eu nunca tinha contado nada para ele. Então, como? Os dias foram passando e o assunto começou a se espalhar. Gente que nunca olhava na minha cara agora parecia saber de algo. Olhares atravessados, comentários velados. E cada vez mais o nome do Rafael vinha à tona. Ele falou isso. Parece que foi ele que contou aquilo. Felipe, sempre do meu lado, me inflamava. Você tem que ficar esperto com esse cara, João. Não dá para confiar em qualquer um. Eu acreditava. Ele era meu porto seguro. Mas cada vez que eu olhava para o Rafael, eu ficava com mais raiva. Cheguei até a pensar em confrontar ele, tirar satisfação. Mas o Felipe dizia, calma, não vale a pena. Melhor manter distância. Teve um dia que foi a gota d'água. Tava rolando uma confraternização no trabalho. Eu quase não fui, mas acabei indo. Achei que seria uma forma de aliviar aquele clima estranho. Mas no meio da festa, um cara que eu nem tinha tanta intimidade soltou uma frase, rindo. Ô João, aquele lance lá que o Rafael contou, pesado, hein? Na hora parece que meu estômago virou. Olhei direto pro Rafael, que estava do outro lado, conversando normal, como se nada tivesse acontecido. Saí dali. Meu sangue estava fervendo. Cheguei em casa e mandei áudio pro Felipe, contando tudo. E ele, mais uma vez, eu falei, cara, esse cara é falso. Se eu fosse você, cortava. E foi o que eu fiz. Parei de falar com o Rafael. No trabalho, só o básico. E olhe lá. Mas as coisas nunca ficam tão simples, né? Algumas semanas depois, sem querer, um detalhe me pegou de jeito. Tava mexendo no celular e, sem querer, vi uma conversa antiga entre eu e o Felipe. Era uma mensagem que eu não lembrava de ter enviado.
e nela ele fazia uma pergunta muito específica sobre um detalhe do segredo que, pensando bem, ele não sabia. Pior, o jeito que ele escreveu me lembrou exatamente das mesmas palavras que um dos colegas usou na tal festa. Foi como um estalo, uma coisinha pequena, mas que começou a martelar. Comecei a lembrar de outras situações. Pequenos comentários dele sobre gente do meu trabalho, mesmo sem eu ter falado quem eram. Perguntas que na hora eu não estranhava, mas que agora pareciam armadilhas. Não sosseguei enquanto não fui atrás. E aí veio a bomba. Um outro colega, desses que só ficam de canto, me puxou um dia no corredor e soltou: João, só para você saber, não foi o Rafael que começou a falar de você, não. O que ouvi foi outra pessoa. Alguém que disse que era muito próximo seu, que só contou para alertar a gente. Eu perguntei quem. Ele desconversou, mas jogou um nome: Felipe. Minha cabeça parecia explodir. Na hora, tudo fez sentido. Foi ele o tempo todo. Ele contou para alguém do trabalho, provavelmente jogando como preocupação. E quando começou a virar fofoca, colocou a culpa no Rafael para tirar o peso das costas. E eu caí direitinho. Não sei nem descrever a sensação. Aquela pessoa que você considera irmão, que sabia tudo de você, simplesmente entregou seu pior medo de bandeja e ainda por cima te fez cortar laços com alguém inocente. Nunca mais falei com ele depois que confirmei. Só mandei uma última mensagem curta, sem rodeios. Descobri, não precisa responder. Ele nunca respondeu mesmo. E sabe o pior? O Rafael, eu nunca consegui olhar de novo do mesmo jeito. Às vezes, penso que perdi duas pessoas naquela história, mas no fundo sei que só uma delas realmente importava. Então, se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que, às vezes, o inimigo não está do lado de fora. Ele senta do seu lado, te ouve, te abraça, e quando você menos espera, ele te destrói por dentro. Eu nunca achei que fosse mandar um relato para cá. Sempre ouvi as histórias do canal como quem observa de fora, pensando: eu jamais faria algo assim. Pois bem, hoje eu tô aqui do outro lado. Não sei se é para aliviar a culpa ou se é só para deixar um aviso para quem tá ouvindo. Porque tem coisas que a gente faz achando que são pequenas, inofensivas, e quando percebe, já destruiu tudo que era importante na vida. Meu nome é Bruno, tenho 28 anos, e essa história não tem nada de fantasma, aparição ou coisa sobrenatural. Mas tem algo que eu acho até mais perigoso: gente viva. Gente que você deixa entrar demais na sua cabeça. Eu comecei a namorar a Camila com 19 anos. Sabe aquele tipo de relacionamento que cresce com você? Ela era minha parceira para tudo. Era com quem eu dividia cada vitória e cada tropeço. A gente fez faculdade juntos, batalhou para ter nosso canto, já estava até planejando morar junto de vez no ano seguinte. Só que junto com ela, sempre teve outra pessoa que também estava na minha vida: o Gustavo, meu amigo desde moleque. Era aquele cara que sempre foi o mais zoeiro, mais inconsequente, sabe? Na escola, era ele quem fazia as piores merdas e ria depois. Na faculdade, era ele quem pulava a prova para ir para a festa. E eu sempre fui mais certinho, mais pé no chão. Mas cresci ouvindo que a amizade antiga vale mais que qualquer coisa. E por anos, eu deixei passar muita coisa por causa disso. O problema do Gustavo é que ele nunca gostou da ideia de ter alguém fixo. Achava que compromisso era prisão. Sempre que ele me via com a Camila, fazia piada, falava que eu estava preso, que estava desperdiçando os melhores anos sendo homem de uma mulher só. No começo eu ria, achava besteira, mas aquilo foi entrando de pouquinho, sabe? Às vezes era uma piada ali, outra ali. Outras vezes ele dizia que eu era bonzinho demais, que precisava aproveitar mais. Eu sempre pensava: eu sei quem eu sou, essas coisas não me afetam.
Só que ninguém percebe na hora que está sendo afetado. Um dia, ele me chamou para um bar. Uma coisa simples. Eu quase não fui, porque a Camila queria fazer um jantar em casa. Mas ela mesma falou para eu ir, relaxar, ver meu amigo. Eu fui. Lá, a conversa foi descambando para o de sempre. Gustavo contando vantagens, falando das garotas que ele ficava, mostrando mensagem de uma, outra, e eu ali, ouvindo. Até que ele falou de uma amiga dele, que ia passar lá no bar mais tarde. Uma garota bonita, segundo ele, aberta a tudo, que já sabia quem eu era e queria me conhecer. Na hora, eu desconversei. Falei que não fazia sentido, que eu estava muito bem com a Camila. Mas ele começou com aquele joguinho. Ninguém precisa saber, é só hoje. Cara, você vive tão amarrado, relaxa um pouco, ela não vai nem sonhar. E eu, idiota, fui ficando sem argumentos. Ele rindo, dizendo que era uma experiência, que todo mundo fazia, que não tinha peso nenhum. Pior, ele disse que eu precisava provar para ele que eu não era tão bonzinho quanto parecia. Olha, hoje, lembrando disso, eu fico com nojo. Mas na hora, não sei. Parecia só uma situação boba, uma saída da rotina. Eu não queria parecer fraco. Não queria ouvir ele me chamar de certinho mais uma vez. Então, quando a garota chegou, eu fiquei. Conversei, aceitei outra cerveja, ri das besteiras. E no fim da noite, eu traí a Camila. Uma coisa rápida, idiota, que não tinha nem significado. Pelo menos foi o que eu quis acreditar. Nos dias seguintes, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Ignorei aquilo, me convenci que tinha sido um deslize sem importância, que não precisava confessar porque não mudava nada. Mas o problema é que você pode até fingir para si mesmo, mas seu comportamento muda. Eu comecei a ficar mais distante, mais nervoso. Pequenas coisas viraram motivo para discussão. Eu me sentia um lixo perto dela. E claro, um segredo nunca fica escondido por muito tempo, principalmente quando você tem um amigo inconsequente como o Gustavo. Em outra saída qualquer, ele deixou escapar. Não sei se de propósito ou na pilha de zoar, mas ele comentou, na frente de um conhecido, sobre a noite em que o Bruno deixou de ser bonzinho. Esse conhecido era amigo de uma amiga da Camila. E pronto, bastou isso. Quando ela soube, não foi gritaria, não foi escândalo. Foi pior. Foi o silêncio dela, o jeito como ela olhou para mim, como quem não reconhece mais a pessoa que tem na frente. Ela só disse uma frase que ficou martelando. Você não precisava disso. Não precisava ser igual a ele. Depois, ela foi embora. E levou com ela anos da minha vida. Planos, confiança, tudo. Passei dias, semanas, tentando arrumar justificativas. Me sentia vítima, manipulada. Mas com o tempo, fui vendo que não era só culpa do Gustavo. A escolha foi minha. E sabe o que mais doeu? Quando eu parei para pensar e percebi que a amizade dele nunca me trouxe nada bom. Sempre foi uma troca desigual. Eu segurava as pontas, dava suporte, relevava as besteiras e ele só me puxava para baixo, como quem não suporta ver o outro construindo algo sólido. Mas eu deixei, porque era antigo, porque eu achava que devia alguma coisa para ele, como se tempo justificasse tudo. Até hoje, não tenho mais contato com ele. Cortei completamente. Tarde demais, talvez. O que ficou foi essa cicatriz. Esse arrependimento amargo de saber que, por uma fraqueza, por um momento estúpido de vaidade ou pressão, eu perdi alguém que realmente importava. Eu conto isso aqui porque sei que muita gente pode estar cercada de amigos assim. Gente que adora ver você tropeçar para não se sentir tão sozinho na própria mediocridade. Então, se eu puder deixar alguma coisa, é esse aviso. Amizade nenhuma vale sua paz, sua integridade ou as pessoas que realmente amam você. A influência tóxica não vem gritando. Ela vem aos poucos, rindo, chamando de leve, até te arrastar para o buraco.
E quando você percebe, pode ser tarde demais. Aliás, eu queria saber se alguém que está ouvindo já passou por algo parecido. Se já teve um amigo ou alguém próximo que te puxava para baixo sem você perceber. Escreve nos comentários, porque eu sei que muita gente carrega esse peso e às vezes nem fala sobre isso. E se quiser ouvir mais histórias como a minha, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Eu mesmo virei ouvinte fiel depois de tudo que aconteceu. Às vezes, ouvir as histórias dos outros ajuda a enxergar a nossa própria antes que seja tarde.